Você acha que esse é o problema com o Samidana? Ih, farpas. Em larga medida, sim. Sem dúvida. Você acha que ele, por estar dentro do ambiente acadêmico, por estar prestigiando isso, ele meio que fechou os olhos a novas possibilidades? Eu acho que isso é uma característica das faculdades de economia, que hoje são dominadas Todas as faculdades, pelo keynesianismo. No Brasil, muito marxismo, que é um negócio bizarro. Acho que só no Brasil e outros países comunistas que se ensina tanto marxismo. Mas ele apresentou um argumento que lá fora também... Também, não, isso é o domínio geral. Porque na prática, tem duas coisas. Por que a economia austríaca, a escola austríaca acaba sendo rejeitada? Um dos motivos é que, no fim das contas, o austríaco diz, cara, não mete a mão. Não tem que meter o bedelho e ficar intervindo e mudando isso e criando essa política e distorcendo aqui. Cara, o mercado vai resolver os problemas. É perfeito? Não, as pessoas não são perfeitas. Mas é a forma mais eficiente e justa de resolver os problemas. Com concorrência, com propriedade privada e liberdade e uma para atuar. intervençãozinha aqui e ali para não formar um cartel. monopólio. A teoria do monopólio não se sustenta na prática. É. Monopólios só existem quando são monopólios legais. Ou seja, é o governo que institui, não, aqui só pode atuar a Petrobras. Por quê? Porque é um setor estratégico. Por quê? Porque é um bem público. Não interessa. Tá. Sempre vai ter justificativa Tá. para instituir um monopólio. Tá, e tá bom. Se você fosse Mas Paulo então- Guedes, tu calava a boca. Calava a boca, mas deixa eu voltar aqui. Antes de voltar, eu tô Tá. respondendo porque duas perguntas a aqui. gente Vamos vai lá. embora, Mas só a do Samidana. Então, por que os austríacos são rejeitados? Primeiro é isso. Ele não é... A receita normalmente é essa. Não mete a mão. Não esculhamba a interação social dos indivíduos. A cooperação social. Porque, em essência, a economia é isso, cara, é cooperação social. Segundo, os outros economistas estão sempre justificando, por conta dessa outra questão, justificando a atuação dos governos, de políticos. Então, é o economista que embasa um plano econômico, uma política, um plano cruzado, uma Zélia Cardoso de Mello congelando a poupança de milhões de brasileiros da noite para o dia. Sempre tem um economista embasando isso. E os austríacos rejeitam esse tipo de intervenção. Então, não apenas o austríaco não vai justificar esse tipo de atitude, ele acaba sendo rejeitado, então, como economista para governo. E outra, lá fora, isso é impressionante, os bancos centrais são um dos maiores empregadores de PhDs de economia. O Fed emprega, direto ou indiretamente, cerca de 500 economistas. 500 economistas, só para fazer análise. 500. E vários desses estão dentro dos jornais acadêmicos, das revistas acadêmicas, que é o grupinho, a panelinha, que se vier um austríaco lá escrever alguma coisa, mesmo que seja com muita propriedade, e até usando o ferramental do mainstream, modelos econométricos, etc., o cara vai acabar sendo rechaçado. Então, tem até essa panelinha que exclui. Então, eu diria que a economia mainstream, ela não aceita essas diferenças e não... Aí eu acho que, como muitas faculdades, não estimula o questionamento. Cara, tá, esse é o currículo, pronto, aqui tá dado, segue a prova, é isso. Se você questionar fora disso, você tá falando fora. que o argumento do Samidana é, tipo... não tem, ele se gabou de não ter proliferado a vida ANCAP dentro de um sistema que, na verdade, nem tinha oxigênio para que ele fosse proliferado. Tipo, é uma impossibilidade do sistema vigente que ele adotou como para si, que ele acredita que é o correto. Dentro desse sistema existe a impossibilidade desse pensamento onde o Estado não tem que fazer. Porque justamente todo esse meio acadêmico é treinado em como fazer o Estado ou como você mexer na economia de uma forma descentralizada. Justifica a atuação do Estado. E o que o austríaco mostra exatamente, olha, se meter a mão, vai piorar. Aí talvez eu acho que o Samidana desse o argumento do tipo, mano, então se o seu meio é o melhor, por que o seu meio não proliferou no mundo, né? Justamente por isso, porque não está justificando o governo, não justifica os políticos. Então, Mas se ele tivesse uma vantagem isso. competitiva, ele poderia se proliferar aquém disso. Não, é que daí o Samidana nos argumenta, se olhar quem é o cara que vai ser melhor empregado, o cara que se formou em Harvard, em economia, no MIT, ou o cara que se formou em economia austríaca? Ele diz, não, é o cara que se formou no MIT, não um cara de escola austríaca.
Mas até eu digo uma, que ele não vai gostar e nem muitos economistas. Se olhar no mercado financeiro, eles preferem muito mais engenheiro, contador, matemático, estatístico do que economista. Porque muitas vezes o economista, da forma que ele é treinado, é quase como desensinar como o mundo real funciona. E essa, para mim, foi a parte mais sensacional de escola austríaca, porque eu fiz administração de graduação. E quando eu comecei a estudar a escola austríaca, o que me chamou a atenção foi, cara, isso aqui faz sentido. É assim que o mundo funciona. É assim que as coisas acontecem de verdade. Essas são as relações de causa e efeito. E aí tem um ponto interessante, de novo para criticar os economistas, que apesar dos austríacos não gostarem de fazer previsão do tipo, quanto vai ser o PIB do ano que vem? Se olhar, lá tem o relatório Focus lá, né, que é o relatório que compila as previsões dos economistas de qual vai ser o PIB desse ano, do ano que vem e a inflação desse ano. E que normalmente erra, né? Que não tem como acertar. Cara, se a gente jogar moeda aqui, vai dar um pouquinho melhor ou pior. Não tem como acertar. É impossível acertar isso. Eles não têm os fatores, as variáveis corretas no cálculo deles. Então, o que a gente todas. diz, cara, isso é masturbação intelectual. Então, é brincar de fazer ciência. Esse é o ponto. Isso é brincar de fazer ciência. Ele diz, não, isso esses modelos econométricos, tudo, não, isso é científico. E aí diz que os austríacos são pseudocientíficos, porque rejeitam esse tipo de modelos para entender a economia. Mas ele diz que não, isso é científico. Eu vou dar um exemplo de como isso é usado. Outro dia eu estava debatendo na internet sobre a questão do câmbio, por que moeda forte ou moeda estável é bom para a economia. Até voltando à questão do Paulo Guedes lá, né? Porque mais do que buscar uma moeda forte ou depreciada, o mais importante, que é a minha tese que eu defenderia, o que fazer, é manter estabilidade cambial. Então, hoje em dia, qual seria a forma correta? Respondendo a dica para o Paulo Guedes. Primeiro, não falar sobre câmbio, é Banco Central. Segundo, já que não dá para ter câmbio fixo porque saiu de moda, tem algumas complicações adicionais, vamos seguir com meta de inflação, a gente manipula a taxa de juros para chegar à meta de inflação, mas, baixa essa meta de inflação ao que é o padrão mundial, que é 2% ao ano, e não 4% ao ano, que é uma pornografia, né? 4% ao ano. Se somar isso em 10 anos, é quase 50%. Então, baixa a meta e converge para o que é a meta de inflação mundial. Com isso, você vai obrigar a ter uma taxa de juros talvez um pouco mais alta, mais condizente para atingir essa meta. E o câmbio vai se acomodar no patamar mais equilibrado. Então, é uma forma indireta de alcançar a estabilidade cambial. Essa é uma ideia. Mas então, voltando ao meu debate no Twitter sobre estabilidade cambial e moeda forte, aí um cara veio lá foi dizer, cara, um economista mainstream, você não sabe o que você está falando, já tem ampla literatura que diz que moeda depreciada, moeda fraca estimula a exportação, industrializa um país e essa é a forma correta. E aí me mandou um link do paper. Aí eu fui ver um paper, tá lá o paper do cara, um econométrico, com o seu modelo, com as suas premissas, com as suas variáveis, e aí faz lá todas as suas modelagens, roda o modelo dele e chega à conclusão, de acordo com o meu modelo, sim, uma economia com moeda fraca industrializa e favorece exportações. Tipo, o cara fez aquela punheta na cabeça dele porque faz e diz, sentido, que tá faz provado. essa lógica, Aí né? você olha a realidade, mas você olha a realidade, aí a realidade diz que aqui não é exatamente aquilo. Você olha o Japão, porque não quer dizer olha a Alemanha. Não quer dizer que o fato de ter uma vantagem competitiva dada ao câmbio, que a nossa indústria vai conseguir se desenvolver ao ponto de conseguir competir com indústrias muito mais... num ecossistema econômico muito maior, com muito mais tempo de... Tipo, é que nem você pedir para um cara que nunca treinou na vida competir com um maratonista. Aí você fala, mas o maratonista vai estar carregando 10 quilos nas costas. Mas foda-se se ele está carregando 10 quilos nas costas. Ele é um maratonista que treinou a vida inteira. Não importa. Mesmo que ele tenha uma pequena desvantagem sobre você, o fato dele já estar à frente competitivamente de você, anos-luz, significa que essa desvantagem ela não é o suficiente para fazer um efeito real. É isso. Sim. Mas então, aí como é que eles... Por isso que eu digo que esses economistas, via de regra, não são todos, mas que acabam usando demais esses modelos em... Um modelo que ele criou, é isso? Que ele criou com base nas premissas, nas variáveis. Entendi. Que isso pode ter alguma aplicação para alguma empresa, para algum setor, para o cara prever alguma dinâmica de preço, etc. Mas não para fazer economia em sentido amplo. Entender as leis econômicas, entender para onde o país pode ir, como a economia vai performar.
aí que é inadequado essa ferramenta. E acontece que para esses economistas, quando o cara faz isso, tipo, se a realidade não está de acordo com o modelo dele, o que o modelo disse, a realidade é que está errada, não é o modelo dele que está errado. Assim, quase essa é a conclusão. E é nisso que os austríacos são muito bons, porque vários eventos importantes na economia mundial nos últimos anos, os economistas austríacos, uma boa parte deles conseguiu prever, com uma precisão impressionante, e o restante não. A começar o último evento cataclísmico, que foi a grande recessão financeira, a grande crise financeira de 2008. Pouquíssimos economistas do mainstream conseguiram ver que aquela crise estava chegando. E dos austríacos teve vários, mas vários. Teve o Peter Schiff. O austríaco está sempre prevendo que vai ter uma crise, né? Essa é uma crítica dos austríacos. Eu concordo. essa eu aceito a crítica. Acho que já fiz isso também. Mas é uma piada que os caras falam. Os austríacos previram 11 das últimas 2 crises. Né? Mas que os austríacos entendem melhor, eu acho que esses desequilíbrios da economia. Eles entendem que, do jeito que as coisas estão organizadas, uma crise é inevitável. Sim. Mas para te dar um exemplo de 2008, aí chegou a crise de 2008. Cara, a crise de 2008 tinha grande chance de ser uma nova Grande Depressão. E aí teve, para mim foi interessante, foi uma carta da Rainha da Inglaterra, que escreveu uma carta aberta, perguntando por que os economistas, que a classe de economistas, não conseguiu prever aquilo. E aí depois vários economistas se desculpar para a rainha, tentar explicar por que não conseguiram entender e tal. Então isso mostra como, para o que realmente importa, não é ficar brincar de fazer ciência com modelos, os caras não viram. Então ficam brincando de ver a formiguinha e o elefante passando, ninguém viu, que era a coisa realmente importante. E que agora está acontecendo de novo. Então o argumento é esse, que a lógica econômica... como que era? Sei lá. Econometria. Ela é limitada porque ela não leva em consideração fatores da vida real que são impactantes e por isso elas, no final das contas, vão errar mais. E porque outra questão, voltando ao início da nossa discussão, a questão do método, né? É o que os austríacos dizem, que você não pode importar os métodos da física, por exemplo, que esses economistas do mainstream acabam fazendo, porque em economia você não consegue isolar variáveis. Então, o máximo que você consegue fazer, o que o Mises dizia, que são os Gedankenexperiments. Então, são experimentos mentais. Cara, você diz o seguinte, o famoso ceteris paribus, tudo mais constante, isso tende a acontecer. Então, se aumentar a produção de latinha de cerveja, o preço tende a cair. A não ser que a demanda aumente Aí, tudo mais constante tende a cair. Mas se por acaso, cara, Amstel é uma porcaria, ninguém toma mais Amstel, vai cair o preço? Quer dizer, se todo mundo começar a tomar mais Amstel, vai cair o preço? Talvez não. Então, não dá para dizer que essas coisas acontecerão da forma como eles fazem nos modelos. Então, por mais que eles considerem um monte de variáveis, é impossível modelar a realidade. E mesmo esse monte, ele não é relevante o suficiente para ter um cálculo preciso. Exato. Então, no fim das contas, por isso que eu digo, é brincar de ciência. O modelo simplifica a realidade. Eles tentam sofisticar essa simplificação e, no fim das contas, não adianta em porra nenhuma. Na minha humilde opinião.